Olá, você acompanha a partir de agora o podcast Incocast, o podcast que você já sabe, fala do setor imobiliário, inovação, tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade social. Nesta bancada sempre estarão conosco os personagens que estão escrevendo suas histórias no desenvolvimento da área de atuação do Grupo Inconil. No episódio de hoje, vamos falar um pouco do perfil demográfico da população brasileira e como ele influencia o mercado imobiliário, e como o setor se antecipa com seus lançamentos, estudando a demografia brasileira. Quem me acompanha nessa jornada hoje é o CEO da Inconil, Pedro Paulo Pina Ferreira. Olá, Pedro. Olá, Paulo. Bom dia a todos. A satisfação de estar aqui hoje com vocês também nessa manhã. Marcos aqui presente, né? A referência para nós. É um momento muito, com certeza, muito de troca de experiência, muito importante aí para nós. E também para a gente participar desse debate aqui a Amanda Pina, empreendedora do setor imobiliário, residencial, com a Belong Stay, e também no setor de tecnologia, na empresa americana Bitbauer. E também CFO e conselheira no Grupo Inconil. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Paulo. Muito obrigada aí pela oportunidade. É uma honra estar aqui com o Pedro Paulo, você, o Marcos, que é um querido amigo, incentivador também, porque me incentivou muito, né, nos primórdios aí, quando eu comecei a empreender, foi uma das pessoas que mais me incentivaram, me trazendo muito conhecimento também, então sou muito grata por você, Marcos. E vamos lá, que eu também quero colocar um pouco da minha experiência acadêmica, né, e estou escrevendo muito artigo sobre cidades, tecnologia, emprego, trabalho, então muita coisa para falar, muita coisa para conversar com vocês aí. Então seja bem-vinda também, Amanda. E o Incocast está começando agora e o nosso convidado de hoje é autor do best-seller escrito com Augusto Cury, o livro Mentes Saudáveis, Lares Felizes, e está relançando uma nova edição revisada desse livro aqui, O Meu Imóvel, Meu Mundo. Chega na 6ª edição. Marcos Araújo, seja bem-vindo também. Imagina, Paulo, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Tá aqui com o Pedro Paulo, tá aqui com a Amanda, vai ser um grande bate-papo aqui. Tô ansioso para a gente esquentar aí as turbinas. Marcos Araújo, que é um estudioso do setor, atua na Datastore, empresa que oferece inteligência com pesquisa e dados para quem empreende no setor imobiliário. Em 29 anos de atuação, a empresa já atuou com suporte para 900 bilhões de reais em VGV pesquisado. É muito número, né? E número é a sua praia, né, Marcos? O que mudou aí na população brasileira que a gente vê nesta edição aqui do Meu Imóvel, Meu Mundo, que você trouxe os novos números do IBGE como que afetam o setor imobiliário, né? Sim, olha, a janela dos números é uma janela muito privilegiada, tá? Vamos dizer assim, porque a gente começa a observar os comportamentos, a gente vê os comportamentos ao nosso redor, né? Na nossa família, nos lugares que a gente frequenta, mas os números, eles confirmam os comportamentos, né? Existe, inclusive, uma tese muito importante de que o mercado imobiliário tem um delay gigantesco entre perceber os comportamentos e entender que eles são representativos através dos números, né? Hoje, com a velocidade de processamento dos dados e de absorção da informação, uma nova demanda imobiliária pode surgir a cada dia. E, geralmente, a gente só percebe quando esse comportamento fica mais maciço, né? Ele começa a se reproduzir muito, e aí o mercado imobiliário vai atender a essa nova demanda. Então, a gente tem um delay muito grande de percepção. Então, a gente não pode nunca, né? Quem atua no mercado imobiliário e olha a janela de apenas um dia, já começou perdendo, né? Uma janela de 10 anos já é uma boa janela de observação, né? Uma janela de 200 anos, ela é excelente, mas existe uma melhor ainda. A gente pode olhar para os últimos 10 mil anos e perceber grandes mudanças que faz com que a gente veja algum movimento planetário, por exemplo, né? Na Datastore você trabalha com esse dado diário. O censo nos trouxe aí um relatório de uma década e mais 2 anos. Sim. O que saiu no censo agora, que tem a ver, que a gente vê que mudou também o comportamento do mercado imobiliário? O que o censo nos revela? Sim.
Então, olha só, eu acredito que a variável mais importante, né, a resposta mais importante para o mundo das habitações que o novo censo trouxe foi o que o censo chama de densidade domiciliar, que é, traduzindo aí, o tamanho médio da família brasileira, né? Na virada do século, nós tínhamos 3,8 pessoas, né, como estatística, em uma família brasileira, 2001, né? Hoje, o novo resultado traz 2,8. Então, sendo bem claro, né? Em todas as residências brasileiras, em média, tem menos uma pessoa. Posso fazer uma observação aí, Paulo, que é bem interessante? É que o censo colocou, né? Que a população brasileira cresceu 6%, 6,9% nos últimos 10 anos. Entretanto, uma coisa importante, os domicílios brasileiros aumentaram durante esse período 34%, tá? Então, imagina, a população cresce 6%, mas os domicílios aumentaram 34%. A gente tinha 60 milhões de domicílios há 10 anos atrás, agora são 90 milhões. O que aconteceu? Antigamente, as pessoas se casavam cedo, em 20 anos, né? Iam constituir sua família. Hoje, essas pessoas entre 20 e 40 anos não estão mais indo constituir família, elas estão indo morar sozinhas. Então, imagina um casal, né? Homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem. Um casal que antigamente ia, né, morar juntos mais cedo, hoje não, estão indo morar juntos com uns 35, 40 anos. Até casais que moram separados, né? Aí já são duas Então, casas, né? Depois dois o Marcos vai imóveis. falar um pouquinho do perfil dos 7 perfis, novos perfis do mercado imobiliário, que é bem interessante ter nesse livro. Mas é isso também, entendeu? Então, assim, a população cresce, né? Porque o nível de natalidade também foi bem menor, então cresceu menos do que nos últimos anos, né? Porque a taxa de natalidade está menor, mas os domicílios aumentaram. Então é bem, bem interessante essa perspectiva também. Pedro, você que lida com quem está planejando o imóvel, comprando imóvel, isso dá para perceber no balcão ali, o cliente mudou o tipo de produto que ele está querendo? Com certeza, Paulo. Inclusive, assim, nós hoje estamos na cidade do Porto Uberlândia. Uberlândia é uma cidade que a cada dia ela cresce, né, muito rapidamente, está tendo uma migração muito, muito alta, né, de pessoas de outras cidades para Uberlândia, que é uma cidade de médio porte, é uma cidade também que pessoas vêm morar aqui pensando na questão da qualidade de vida, que ela tenha aqui uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança. E hoje também eu vejo que é muito também da questão das famílias, que eu vejo, da independência da mulher hoje, né? Antigamente, a mulher dependia muito do homem. Hoje, não, a mulher ela tem a vida independente dela, né? E as famílias, às vezes, o casamento ali, antigamente as pessoas casavam lá com 20 anos de idade, hoje as pessoas estão com 35 anos e ainda não estão, assim, preocupadas no casamento ou em ter filhos. Às vezes ali dentro de casa ela tem um cachorro, 2 cachorros, né, e o filho, e ela deixa a questão do filho para um segundo plano, né? Então, é isso que está acontecendo. E Uberlândia também é uma cidade que a população muito jovem também, muito jovem vem morar em Uberlândia por causa da questão da educação, muitas faculdades aqui na região. Então, está tendo essa migração também da população mais nova para Uberlândia. E os imóveis saindo menores, né? A gente está incorporando ali muitos apartamentos de 1 quarto ou 2 quartos também, né? Pela Inconil. Sim. Fala um pouquinho do produto. Agora, vamos lá, né? Por que o produto ele fica dessa forma? Porque esse número, né? Caindo de 3,8 para 2,8 pessoas, vamos comparar com os comportamentos. Um número, né? Vamos olhar para os comportamentos. Quem casava em 1970, 1980, era muito difícil comprar um imóvel nessas décadas, né? Praticamente, assim, para você conseguir crédito imobiliário, era quase impossível. Você tinha que ser amigo do dono do banco para poder conseguir um crédito imobiliário, né? O sistema financeiro era muito instável e nós tínhamos trocas sucessivas de moeda, inclusive com cenários de alta inflação ou hiperinflação. Então, mas a vida continuava, né? Ou seja, as pessoas continuavam se casando, tendo filhos, separando. Então, todo mundo se amontoava dentro da mesma casa. Geralmente era a casa da avó. Né? Até hoje tem, né? Engraçado. Marta comentando isso. Deixa eu até comentar um negócio muito engraçado. Eu estava na Indonésia há pouco tempo, de lua de mel.
E um motorista de aplicativo, ele tava falando que ele morava numa casa com 15 pessoas. Pronto. Então aí é uma perspectiva. É o Brasil há 30, Brasil, 40 anos 1970, atrás. 1980, Que você é um país, a Indonésia não tem ainda um mercado robusto, mercado imobiliário, financiamento ainda é muito restritivo, né? Então as pessoas realmente moram juntas, né? Isso. Casava, ia para casa da mãe e do pai, ali, né? E aí já vinha o primeiro neto. Então os primos estavam todos morando na mesma casa. As pessoas se amontoavam. A fila, no banheiro, para tomar banho, não existia suíte nessa época. Era uma Suíte república não era- familiar ali. Isso. Suíte não era um produto imobiliário comum naquela época. Era para um grupo muito restrito. Então, só para vocês terem uma ideia. É. Então, quem imperava nessa época aí dentro dos quartos? Porque as casas também não tinham muitos quartos, né? Eram 3 quartos. Eram os beliches e os treliches, tá? 3 andares, né? Para a criançada dormir. Juntando o que você falou aí, então, a gente tem um ditado que quem casa quer casa. Juntando com o que o Pedro falou, na verdade, quem é solteiro quer casa também agora, né? Mudou Isso. totalmente a realidade. Quer dizer, essa queda no tamanho da densidade domiciliar fez com que, aliado à fusão do mercado imobiliário com o mercado financeiro, O crédito imobiliário, né? Quando ele fala crédito imobiliário. mercado financeiro, é o crédito imobiliário, Isso. é financiando, né? ele ofereceu o poder de compra. Então, esses núcleos começaram a se formar e ir para o seu próprio lugar. E agora, com essa queda, né, na nossa taxa geométrica de crescimento anual, que esse é o número, na verdade é o termo, que é 0,52% ao ano, foi aí que deu os 6,5% em 12 anos, mas para vocês terem uma noção, nós tivemos um aumento de 875% na quantidade de cidades com taxa geométrica de crescimento anual negativa. Uau! Então vamos lá, Salvador, menos Olha 0,84, aí. Belém, menos 0,55, Recife, menos Grandes 0,7, metrópoles. São Paulo, só 0,14% ao ano. Está escrito na edição livro. 6 que a maior cidade da América Latina estagnou. Que para quem é de uma geração mais antiga vai lembrar que São Paulo era um grande atrativo, né? Quem é de uma geração mais nova já não viveu essa coisa do sonho de ir para São Paulo. Sim. É o contrário, né? Aqui a gente tem visto isso em Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora atraiu muita gente do Rio de Janeiro. Sim. É um movimento ao contrário hoje, não é, Marcos? E eu vou te dar só um fenômeno importante aqui para a gente, né, debater na mesa. Rio de Janeiro, menos 0,14%. Olha isso. Muito negativo, né? Mas aí as pessoas poderiam falar assim, eles saíram da cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e foram para as cidades mais tranquilas ao redor, por exemplo. Não, porque o estado ficou 0,03 no positivo. É quase negativo. Significa que a capital e o estado passam por uma drástica redução de densidade domiciliar. Menos filhos, Perfeito. menos casamentos, Exato. mais solteiros. Desafio maior para cidades que estão recebendo esse pessoal, né? Sim. O que eu ia comentar, o Paulo, muito importante. Outro dado do censo, e também tem no livro do Marcos, as cidades de médio porte, então de 200 a 700 mil habitantes, elas cresceram em média 10% nos últimos anos. Acho que foi isso mesmo, 10% que eu tinha anotado aqui. E as cidades acima de 1 milhão de habitantes, média, cresceram 0,89% no número de habitantes. Então, o que está acontecendo? As cidades grandes estão, assim, algumas perderam, né? Mas, assim, estão crescendo numa proporção menor do que as cidades de médio porte, tá? Isso se deve muito a quê? Durante muito tempo, essas cidades grandes, elas cresceram de forma desordenada. Não tiveram... Duas coisas que eu coloco, né? Até o último artigo que eu escrevi, que eu vou publicar. Muitas cidades cresceram de forma desordenada. O zoneamento, a restrição para se construir, né, foi muito abrangente. Primeiro que você restringe a construção, que você não tem o potencial de verticalizar é pequeno, né? Então, você restringe, as pessoas vão mais para as periferias, e o setor público não está preparado para atacar essa demanda, né, essa oferta de moradias que vão para as periferias. O setor público não consegue entregar no prazo que as pessoas estão precisando, né? Então você tem as pessoas começam a se espalhar de forma desordenada, tá? Então o setor público não consegue acompanhar. E segundo fato, o quê? A violência. Então você vê que isso transcende, né? Vai para a violência em grandes cidades, você vê São Paulo, Rio de Janeiro, estão em níveis de violência assim, exorbitantes, né? Então, assim, se a sociedade civil, os políticos não se tomarem em conta que
é papel, né? Assim, e pararem com essa coisa de direita, esquerda e realmente tomarem decisões que vão propiciar o empreendedorismo, vão propiciar a verticalização, fazer negócio de uma forma mais leve, mais, sabe? Se não acabar com essa burocratização, as cidades vão perder cada vez mais espaço, tá? Vão perder mais espaço e precisa de urgentemente, de uma conciliação aí, porque se ficar essas picuinhas igual acontecem, a gente não vai ter um desenvolvimento sustentável no Brasil, principalmente nessas grandes cidades. É uma preocupação, porque eu empreendo em São Paulo, né? Eu acho São Paulo até mais pró-business, né, do que outras cidades. O Marco falou Salvador, Rio de Janeiro, etc. Mas o plano diretor agora, que passa na Câmara, ainda foi muito restritivo. Dizia ter feito muito mais coisa e não fizeram. E é muita política envolvida e o mercado imobiliário está lá na frente e a política não consegue acompanhar, entendeu? Mas, Amanda, é muito provável, extremamente provável, que no próximo censo São Paulo já esteja no decréscimo populacional, a capital. Tá? E o estado não chega a 2050. Olha isso, que incrível. E outra tendência importante é o quê? As pessoas voltando para os centros. Né? Depois eu vou falar um pouquinho disso, um pouco mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso, mas é uma outra tendência que tem. As pessoas voltando para os centros urbanos, né, que ficaram esquecidos durante muito tempo. Tem muito a ver com o que eu estou fazendo lá em São Paulo, com a Bilong, etc. Mas muito dessa questão de voltar para os grandes centros, que tem espaços que não foram utilizados, não estão sendo utilizados nos grandes centros. Então, a tendência também. Só complementando também, nós falamos um pouco sobre dados, sobre questão de famílias, hoje do jovem, mas eu acho também importante destacar a questão da população idosa, né? Hoje, se a gente for ver os dados da América Latina hoje, vai crescer mais de 71% a população, o número de idosos nos próximos 6 anos. Então, isso tem acontecido, né, durante muitos anos, de 10 anos para cá, isso tem acontecido. E Uberlândia, por exemplo, nós temos uma população de mais de 115 mil pessoas idosas no Uberlândia. Então, é uma população relativamente muito grande, né, e que precisa de um cuidado, né, na questão da saúde, do saneamento. Então, por exemplo, o setor público tem que fazer o seu papel também para cuidar dessa população. Hoje, por exemplo, Uberlândia tem vários projetos, né, no setor público pensando na população idosa. Então, eu acho que são esse trabalho que tem que ser feito justamente para que a população, tanto a população jovem quanto a população idosa, né, tenha ali uma moradia adequada, que hoje tem um empreendimento da população, por exemplo, que é voltado à população mais jovem, mas o empreendimento também voltado à população mais idosa. Então, adequação, né, dos empreendimentos, porque em 2050, perfil, né? 30% da população brasileira vai ser de idosos. Então, a gente tem que se preparar para isso. Né? Dentro disso que a Amanda falou, sobre esse cenário da questão legal, da legislação nas cidades, você trabalha hoje, está com muitas parcerias aí no interior, né, Pedro? No interior parece que é outro mundo, né? A gente está acompanhando aí parcerias que têm sido desenvolvidas em Beirão, Uberaba, Goiânia. A que você atribui que esse clima é bem diferente desse cenário de grandes cidades, né? Tá hoje nós temos um grande projeto, né, que nós começamos a idealizar ele de 5 anos para cá. É um projeto de formar as novas centralidades, né, nas cidades, onde a nova centralidade ali, a ideia é trazer a gentileza urbana, um lugar que a pessoa vai ter a moradia, o trabalho, o lazer da forma adequada. Então, nós estamos focados em algumas cidades de médio porte, como Uberlândia, né, nós iniciamos o trabalho aqui, Uberaba, Ribeirão Preto, Sorocaba, são essas cidades que a gente está trazendo esse projeto que chama Vila Gávea. A ideia é formar a nova centralidade ali, onde a pessoa vai ter ali a moradia, o comércio, o lazer, né? E a gente está com grandes perspectivas. Então, a cada cidade dessa, a gente está formando uma parceria, né, que seja uma parceria forte para poder viabilizar esse grande projeto, que com certeza é um projeto de futuro. Isso que o Pedro falou, Marcos, dessas cidades médias, que contrasta um pouco do que o cenário
complicado que a Amanda colocou desses grandes centros, e você falou de Salvador, Recife, São Paulo, apareceu no censo essa situação? Sim, na verdade, enquanto nós temos uma taxa geométrica anual de crescimento Brasil de 0,52%, nós temos em Uberlândia 1,39%. É quase 10 vezes a de São Paulo. Tá? São Paulo 0,14%, em que 1,39%. Vamos arredondar 1,4%. Então é 10 vezes a taxa geométrica anual de crescimento de São Paulo. É outra marcha para o interior. É outra marcha. Isso. Então, E o Uberlândia é discrepante, né, com a média. Tipo assim, e com a média também. E é Uberlândia muito se acima da destaca. média brasileira. Tá? Exato. Então, isso significa não só migração como um centro regional, né? Ou seja, as pessoas vêm morar na cidade que oferece fluxo para as pequenas cidades, mas ao mesmo tempo centralidade, produtos, restaurantes, conforto, enfim, né? Proximidade a serviços, buscam qualidade de vida, etc. Então, esse número ele é muito marcante, né? Porque ele projeta os próximos 20 anos de Uberlândia num outro ritmo quando comparado com grandes cidades que tiveram essa mesma taxa no patamar negativo. Na verdade, quanto maior esse número no sentido negativo, nós temos maior quantidade de solteiros, maior quantidade de casais sem filhos e maior quantidade de casais com pets, tá? O que faz com que o produto, estúdio, quarto e sala, né? Um quarto, por exemplo, e o 2 quartos, com suas diversas variações, com suíte, com 2 suítes, né? Seja extremamente interessante. Antes de entrar em produto, você falou sobre 20 anos, né? Sim. E aí a gente está vendo essa exuberância do interior brasileiro, e quem trabalha no setor imobiliário sempre trabalha com essa nuvenzinha que fica aqui do lado, né? Sim. Existe um risco desse boom do interior ser uma bolha? Não, de forma alguma, de forma alguma. Na verdade, essa é uma prática entranhada no comportamento da nossa espécie. Nós estamos terminando de preencher a Terra. Certo? Essa é uma trajetória de 350 mil anos de encontrar lugares vazios com qualidade de vida. Certo? Então, enquanto São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Recife, Belém, representando aí todas as regiões, né, brasileiras, perderam população, as cidades do interior ganharam, tá? Então, o que está acontecendo? A mesma coisa que a gente fez nos últimos 350 mil anos, ocupar os melhores lugares que estão vazios. Então, a densidade populacional brasileira, por quilômetro quadrado, né, a nossa densidade é de 25 habitantes por quilômetro quadrado, Brasil. O mundo é 50, tá? Só que a gente tem que entender que nós somos o lugar mais vazio do mundo. Exato. 71% da população mundial mora no Oriente. 29% mora no Ocidente, que seria uma parte da África, né? Pegando aí do meridiano de Greenwich, a Europa e as 3 Américas. 1 bilhão de pessoas estão nas 3 Américas, né? América do Norte, América Central e América do Nós Sul. somos 8 bilhões de pessoas no mundo, 1 bilhão de pessoas estão nas Américas. Então, nós temos 21% da população mundial no Ocidente. Então, nós somos o lugar mais vazio. O Brasil tem 25 habitantes por quilômetro quadrado. Carapicuíba, Taboão da Serra, veio no novo censo como a cidade mais adensada do Brasil, 13.400 habitantes por quilômetro quadrado. É o dobro de São Paulo, que tem 7.400, e é o dobro de Tóquio. E não faz o menor sentido, assim, o que acontece, né? Você tem São Paulo, a gente tava vendo um episódio essa semana do São Paulo, das alturas, do Raul Juste, que eu adoro ele tava falando do caso de Lisboa. Você tem Lisboa, nas cidades da Europa, cidades, assim, Lisboa, bairros muito, 10 vezes mais densos do que Itaim, Pinheiros, etc. E o que acontece? O que não sei, gente, assim, é inaceitável, né? Uma pessoa que demora 2 horas de Carapicuíba, de Budas Artes, para chegar no trabalho lá em São Paulo, 2 horas, por quê? Exatamente, porque se dificultou. Assim, o adensamento, assim, não adensou tanto, né? Não adensaram, não se prepararam para o adensamento. O adensamento é baixo, né? Nesses bairros de São Paulo. E as pessoas foram adensando nas periferias, né? Que é onde está mais fácil de construir.
Então não faz o menor sentido. Então aqui, por exemplo, nós estamos com um número de 173 habitantes por quilômetro quadrado em Uberlândia. Então, digamos que é mais confortável. É. Então as Mas a pessoas tendência procuram o é- conforto. Então, elas vão terminar de fazer a ocupação do planeta, até porque nós somos uma espécie uniplanetária até então. Né? A gente vê, então, é que a escassez é o tempo, né? A escassez é ter tempo que a gente gasta no trânsito e tudo mais. Você acha que isso pode ter sido, Pedro, um pouco da boa aceitação desses projetos das centralidades, quando a gente vai para as cidades médias, em que as pessoas estão ali vendo, vou trabalhar perto de onde eu moro, tem uma praça aqui, porque os projetos contemplam isso. Você acha que isso é o chamariz que está fazendo Sorocaba? Vai respeitar uma densidade estudada, projetada. Planejada, Qualidade de vida, né? Hoje a pessoa, ela tem a moradia dela, ela quer trabalhar perto de casa, ela quer, o desejo dela, o mínimo possível é ter que pegar o transporte público. Hoje você vê como referência, cidade de São Paulo. Eu, quando morava em São Paulo, eu tinha amigo no trabalho que tinha dia que ele ia para o trabalho e gastava 1h30, 2 horas no trânsito. Isso é qualidade de vida? Não é. Então, assim, isso é um problema crítico nas grandes cidades. E hoje Uberlândia é uma cidade referência na parte de mobilidade urbana. Então, então a gente tem que ter projetos na cidade que sejam adequados para esse novo formato, né, de moradia, né, onde a pessoa mora num lugar e trabalha, às vezes, ali próximo de casa, que tem um lazer, a praça pública para ela poder fazer ali uma caminhada, academia ao ar livre, para levar o pet para brincar. E outra informação importante, Paulo, é que hoje a maior velocidade global do crescimento de pessoas idosas é no Brasil. E nós vamos ter impactos disso, tanto na saúde, na educação, em outros setores, né? Então, nós temos um impacto nas moradias, né? E hoje, o Brasil, nós temos poucas referências de produtos e projetos adequados para poder atender a população idosa, para atender hoje o jovem. Isso é tudo muito novo para nós, né? Então, é por isso que hoje tem surgido, né, esses novos projetos inovadores e com essa visão, né, de futuro. Mas nós já estamos com delay disso daí. Tá? Muito delay. Muito. Inclusive, uma coisa curiosa, o Pedro falando aqui do idoso, da distância, do tempo, né? A gente teve recentemente, foi até bastante noticiado, na verdade teve um boom de construção de supermercado. Parece uma coisa aleatória de um setor, mas Uberlândia expandiu e as pessoas estavam tendo que viajar para fazer compras, né, Pedro? A Inconil trabalhou muito com projetos nessa área. Com certeza. Você analisa que tem a ver com isso, com esse comportamento de que eu tenho que ter a loja ali perto? A pessoa quer praticidade, né? Hoje ela não quer também Se deslocar tanto. se deslocar e ir numa loja de supermercado muito grande, Uma também, farmácia. onde ela tem que ficar ali muito tempo do dia dela para poder, às vezes, comprar o produto para dentro de casa. Ela quer ter a praticidade do dia a dia, às vezes ter um lugar próximo de casa, é isso que está acontecendo. Uma família de 15, né? Eu não sou de 15, mas a gente até entrega a idade, né? Quando a gente ia fazer compra com os pais, era meio que passear, né? Hoje ninguém quer gastar tempo pra isso, né? Tem um projeto nosso, Paulo, que é importante destacar, que nós lançamos também esse ano. É um produto, né, um empreendimento misto, onde nós colocamos ali tanto a parte residencial, né, dos apartamentos para moradia, e a parte comercial também, com lojas e uma loja de supermercado na área térrea do empreendimento. Justamente com a ideia de ter ali a praticidade para o morador. A ideia nossa foi trazer também um produto que fosse funcional e conectado às novas fatores, né, hoje do dia a dia, que afeta no dia a dia da pessoa. Então, nesse produto, por exemplo, nós fizemos uma parceria com a House, que é uma empresa de São Paulo, e nós fizemos a parceria com a ideia de trazer ali uma moradia por assinatura. A parceria com eles contempla também a consultoria na parte do projeto também da área comum do empreendimento, para se tornar um empreendimento conectado. Ali ele ter a facilidade, por exemplo, de ter a lavanderia com praticidade, ele ter ali a facilidade de ter um concierge também para poder atender ele em diversas demandas, desde um aluguel, por exemplo,
de um secador de cabelo, que hoje você não precisa, por exemplo, ter dentro de casa, uma panela, por exemplo, uma panela, um air fry, por exemplo, para poder usar na cozinha. Enfim, são várias ideias que eles agregaram no nosso projeto. E também a questão do supermercado, que é na parte de baixo também, que nós fizemos uma parceria com o Deville Supermercados para poder instalar a loja de supermercado no térreo. Isso que a gente está falando do Solério, que está com a parceria com a House, vai ser uma tendência, Marcos, porque vamos falar agora de produtos, né? Sim. A gente, quando pega os anúncios dos últimos anos aí, espaço pet, varanda gourmet, Serviços. academia, Sim. isso tudo é uma coisa marqueteira para poder vender, ou também o IBGE mostra que é uma questão de comportamento da sociedade no novo formato que a população está tomando? Sim, na verdade, os dados apontam para esses comportamentos, né? Então, por exemplo, nós temos maioria de pessoas com 50 anos ou mais, ou 60 anos ou mais, em 2040, 2050, porque nasceram menos pessoas, né? Nasceram menos pessoas, significa que as pessoas estão mais solteiras, né? Nós somos um dos países mais solteiros do mundo hoje, tá? A nossa taxa geométrica de crescimento está muito baixa, né? Mas, por exemplo, nós temos cidades do Japão onde a última criança nasceu há 25 anos, né? Então, isso é notícia aí na mídia e tal. Enfim, uma cidade onde a última criança nasceu há 25 anos. Então, nós temos os dados que apontam, então, para uma população mais solteira, né? As pessoas estão deixando o casamento para um momento posterior. O primeiro filho mais posterior ainda. Na verdade, nós estamos com o menor percentual de crianças até 9 anos de idade da história, tá? Isso é bem importante de destacar. Então, o produto ele tem que se adequar, porque alguém que vem morar numa cidade, ela só precisa de um quarto, né? Se só tiver produtos com 2 e 3 quartos, o preço vai cair. Onde que entra? Não é que ela não vai morar, é que o preço vai cair porque ela não usa, né? Aquela pessoa não usa. E onde que entra a varanda gourmet, por exemplo, o espaço pet, nesse comportamento da população? Olha, o espaço pet entra por um número, tá? Na verdade, essa é uma pesquisa da GfK, divulgada na Forbes Brasil, que aponta 149 milhões de pets no Brasil. E nós temos 26 milhões de crianças. E os pets, até o ano 2000, eles não faziam parte do convívio dentro da casa. Eles ficavam do lado de fora. Porque eles cumpriam um papel histórico de 14 mil anos de serem os vigilantes da casa. A partir do ano 2000, eles deixaram de ser os vigilantes, porque vieram os condomínios, as estruturas de segurança. Então, não havia mais necessidade de ter um cão vigilante, né? Agora, as pessoas precisavam do quê? De um cão amigo. O tamanho da família começou a cair, né? A quantidade de pessoas dentro de casa começou a despencar, 3,8 agora para 2,8. Então, perdemos aí uma pessoa que não é que nós perdemos, é que não nasceu, né? Não houve o nascimento. Então, naquela necessidade de ter o irmãozinho, veio o pet, né? Primeiramente como irmão, conseguiu entrar em casa. Hoje eu faço palestras para crianças. Esse ano conversei com 10 mil crianças. A minha pergunta é, levanta a mão quem tem um pet em casa. Todo mundo. Agora vamos nos dedos, né? A primeira coisa que eles fazem, né? Quando é o tamanho da família, eu peço para levantar a mão com o punho fechado e colocar quantas pessoas tem em casa. Então, invariavelmente, 3 ou 4. Alguns falam 2 pessoas, né? Agora, quando eu peço para levantar a mão e falar quantos pets tem em casa, eles já perguntam se pode levantar as 2 mãos. Uau! E tem gente que pergunta se pode levantar o pé também. Tem mais de 10 pets. Uau! Nossa Senhora! Teve um menino em Goiás, em Formosa, Goiás, numa palestra, e ele perguntou, conta, vaca conta? Uau! Eu falei, mas por que não? Porque a gente tem uma vaca em casa, é o nosso pet, entendeu? Ela mora em casa, né? Gente, mas é muito interessante isso, porque assim, um pouquinho dessa questão de tendências, né? Antigamente, você alugava um apartamento sem nada dentro, né? Sim. Aí, há 10 anos atrás, as pessoas queriam alugar apartamento já mobiliado, decorado. E agora, essa geração mais nova é ainda mais desapegada. Ela quer já o apartamento mobiliado, decorado, com a opção de ter os serviços ali à disposição, limpeza, arrumação, porque a pessoa não vai ter tempo, né? Que já tem uma decoração, pronta para fazer postagens na internet, tá? Instagramável, né? Essa parceria nossa com a House, por exemplo,
tem um pacote lá que a ideia deles chama House Decor. O House Decor, a ideia é entregar o apartamento, por exemplo, o investidor compra 5 apartamentos. Hoje ele não quer perder o tempo dele de, às vezes, contratar um arquiteto, um marceneiro, enfim, ter todo esse tempo dele para trabalho que ele tem que fazer. Então, qual que é a ideia deles? É trazer ali o projeto já com o apartamento mobiliado, turnkey, para entrega da chave na mão, para ele poder colocar direto para locação. E eles ainda fazem a gestão das unidades para locação. Então, assim, é todo um trabalho, né, feito por eles, que com certeza há um diferencial ali no momento decisivo da aquisição do imóvel, né? Aí, fechando, não tem como a gente não atender os pets, porque são muitos pets. E se por acaso tiver algum pet abandonado na rua ou na estrada, ele será recolhido por alguém, né, adepto da causa pet, que vai sensibilizar, ou um casal comum que está passando ali mesmo, uma pessoa comum que está passando, vai adotar aquele pet, né? Então, com isso, são muitos pets, então os empreendimentos imobiliários tiveram que atender essa necessidade, né? Menos crianças, tivemos que ter menos quartos, né? E quando você perguntou sobre a varanda gourmet, na verdade havia uma resistência. A maioria das cidades do interior foram desenvolvidas através de bairros, casas, né? É impossível. Você volta 1 ou 2 gerações, todo mundo morava em casa. Quando nós começamos a verticalizar as cidades do interior, as pessoas se queixavam muito, porque elas perderam o terraço. O terraço era uma coisa muito importante. Todo mundo sentava ali, colocava a cadeira e começava a conversar, né? Os apartamentos só tinham sala, cozinha, quartos e banheiros. E as suítes. É um quadradão, né? Cadê o lugar do convívio, entendeu? Ficava para a sala, não era tão legal. A varanda começou a ganhar espaço e começou a ganhar acessórios. Isso se tornou um lugar de convívio e resgatou aquilo que faltava aos apartamentos das pessoas criadas, né, pelos avós, pelos seus pais em casas, agora tem essa oferta. Então a varanda gourmet é zero marketing e muita sociologia. Muitas, é o que a gente chama de socialização, na verdade, né? A gente precisa que as pessoas elas tenham momentos para se conectar. E só a sala, a cozinha era muito restritivo. Essa questão da conexão é interessante, né, Pedro? No complexo do World Trade Center, está muito em evidência o espaço público dele, né? Por que despender espaço, energia, em algo que normalmente cabe ao poder público fazer? Porque ali hoje o projeto da APTC, ele faz parte do projeto da nova centralidade, né, que é o Vila Gávea. E esse projeto da APTC, a ideia foi trazer para Uberlândia uma marca que trouxesse ali um marco para Uberlândia e conectasse Uberlândia ao mundo todo. Hoje o WTC é uma marca reconhecida mundialmente. Hoje o WTC ele está em mais de 300 cidades, em mais de 90 países. E o WTC vai ser um complexo com 6 torres, né? Tanto ali contemplando a moradia quanto o local de trabalho. Dessas 6 torres, são 3 torres comerciais, sendo uma corporativa, um hotel e 2 torres residenciais. Essa torre a parte comercial do empreendimento, a ideia hoje não é ser um empreendimento comercial qualquer igual os outros que tem hoje na cidade. A ideia do WTC é conectar as empresas que estejam dentro do WTC a empresas do mundo todo. Hoje o WTC ele promove vários eventos, né, durante todo o ano, tem um cronograma extenso, e a ideia é justamente potencializar, né, as empresas que estejam dentro do empreendimento. E nesse empreendimento, tudo que nós estamos fazendo com relação ao desenvolvimento de projetos, na parte de incorporação, é tudo de primeira, né? Tudo assim, pensando no futuro. Desde ali da parte de certificação LEED, que tem ali várias exigências para o empreendimento na questão da sustentabilidade, inovação, tecnologia. A parte pública, por exemplo, ali das praças do empreendimento, são projetos também assinados por um escritório de renome, que é o escritório do Burle Marx. Então, a gente também quis trazer também uma referência para poder desenvolver esse projeto dentro da APTC. E o WTC também ali vai ter centro de eventos, auditórios, então assim, vai promover muita coisa boa para a nossa cidade. Tem um projeto que faz as pessoas se encontrarem, é uma carência hoje. Uhum.
Sim, é uma necessidade extrema Do dos ser humano, próximos né? 30 anos e da segunda metade do século XXI. Porque hoje a maioria das famílias tem tamanho 3, então não há irmãos, né? E poucos primos também previstos para os próximos anos. Posso falar um negócio muito legal também, Marcos? Eu tô lendo um livro do Edward Glaeser, que é aquele Survival of the City, né? Que é um cara que fala muito sobre urbanismo e tecnologia. O que ele fala? As cidades são os lugares onde as pessoas se conectam para as pessoas empreenderem, fazerem coisas novas e fazerem as ideias saírem do papel, né? Se você tiver essas pessoas enclausuradas em loteamentos, trabalhando de casa, etc., assim, ok, o home office, assim, tem a conexão, mas as pessoas precisam de estarem juntas para criarem projetos. Então, assim, quando eu falo que os agentes públicos e a sociedade civil têm que levar muito a sério sobre planejamento urbano nos próximos anos e que a política urbana é a menina dos olhos mesmo, né? É porque as pessoas, se não fizerem isso, vai acabar muito com novos negócios, vai ser menos produtividade para o Brasil. A própria criatividade morre com esses Óbvio, momentos, as pessoas, a criatividade vem de você estar conectado, tá lá na Enconil, as pessoas estarem juntas, tá? E a gente não vai fazer as coisas mudarem aqui sentado aqui no computador o dia inteiro, entendeu? A gente tem que se conectar, tem que fazer negócio, porque assim, a tendência é essa, e as cidades vão morrer se a gente não incentivar a conexão ao empreendedorismo, à liberdade de iniciativas e de empreender mesmo, entendeu? Eu Acho que é uma nós temos reflexão que importante. aproveitar, Paulo, também, assim, nós temos um privilégio de estar numa cidade como Uberlândia, né? Uma cidade de referência, é uma cidade também que hoje eu vejo que o que potencializa Uberlândia é a questão de ter uma economia diversificada. Então, hoje ela só não depende do agro, ou só da pecuária, ou só da Você vê grandes empresas na área de tecnologia, startups, saindo de Uberlândia, sendo destaque nacional ou mundialmente. A parte do turismo, a parte de saneamento é referência. Então, são vários fatores, né? E, inclusive a parte da diversificação da economia, que eu acho que leva a Uberlândia a esse patamar, né? De crescimento sustentável, organizado, planejado. E eu acho que é isso que faz a diferença na vida das pessoas. Eu queria também destacar aqui sobre a questão da gente, por parte da Enconil, da gente estar fazendo um trabalho para mobilizar esforços para criar produtos imobiliários que sejam adequados para potencializar também a longevidade das pessoas, né? Que hoje a população está cada dia mais idosa, hoje esse fator também faz com que a gente tenha também um impacto nas moradias. Hoje, a moradia do idoso hoje tem vários problemas, tanto a parte de portas estreitas, a parte também de luminosidade, a parte de, às vezes, um piso escorregadio. Então, a gente tem várias falhas. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos pensando justamente em ver o que são essas falhas e adequar para os novos projetos que a gente tem em mente. E um dos projetos hoje também que nós estamos em fase de estudo é o projeto Um Senhor Livre. É um projeto que será inovador, será um projeto pioneiro para Uberlândia, que vai fazer parte ali do complexo do Uberlândia Medical Center, e ele vai ser um projeto que vai ser voltado, né, para a população de terceira idade. A ideia é trazer ali um empreendimento que seja funcional, que atenda às expectativas da população idosa, que eu acho que vai fazer muita diferença, né? Hoje nós temos uma demanda retraída para a população de idade, né? Hoje, que tem crescido muito no Uberlândia. O IBGE mostrou que a pirâmide etária de Uberlândia, brasileira também, ela ficou muito... Está ficando mais quadrada, está deixando de ser uma pirâmide, né? E a gente tem aqui em Uberlândia, por exemplo, a mesma quantidade de pessoas de 15 anos, na faixa dos 20, dos 30, dos 40 e dos 50. Começa a diminuir ali a mesma proporção. Um senior living, um projeto como o Soleil, todos eles agora têm que estar preocupando com essa
intergeracionalidade. Porque você pensa na cidade do Porto de Uberlândia, uma população idosa de 115 mil pessoas, é muita gente. E hoje o idoso, ele quer, nós temos que ter um desenvolvimento ativo da população idosa, né? Que seja uma população independente. Hoje você tem o seu avô, o seu pai dentro de casa ali com 80 anos de idade, com todas as dificuldades no dia a dia. Então é muito importante que essa pessoa seja feliz, né? Tenha uma moradia adequada, que seja funcional, que ela tenha uma saúde estabelecida, que ela tenha um lugar ali também de segurança para ela poder morar sem riscos, né, para a vida dela. Então, eu acho que são esses fatores. Tem um dado importante que as pessoas com mais de 100 anos, elas nunca tiveram representatividade percentual nos censos, tá? Então, assim, eram tão pouco que se classificava acima dos 90, né? Então, agora, nós temos acima dos 100 anos, tá? Então, para Uberlândia, tá? 0,02% da população. Ou seja, já aparece no site do IBGE. Já tem representatividade. Já tem representatividade, tá? E o idoso de daqui 20 anos Isso. é o de 40 hoje, né, Marcos? Ele não quer... Não de 40, vai. De 40, a gente vai ter que 60 bem pra caramba. A gente vai ter que 70, mudar esse gente. nome. O que vai ser idoso? A lei tem que... E a coisa, né? A lei não acompanha as mudanças, né? Olha isso, né? Aí fizeram uma lei que 60... Aí para mudar isso, é difícil, entendeu? O idoso legal, leis não ele vai acompanham estar as mudanças. ativo daqui Sim. 20 anos. Então, agora vamos pensar assim. Quem tem 60, que em 20 anos terá 80, não terá grande volume de netos. Ou não terá netos. Então, quando você fazia 80 em 1970, você tinha 40 netos. 30. 5. Um deles cuidaria de você, né? Uma alma boa, né, apareceria naquela nuvem de netos. Exato. Certo? Agora, as pessoas não terão nenhum. Ou talvez 2. O neto é um Lulu da Pomerânia, entendeu? Deixa eu te perguntar. Quem vai ajudar e quem vai pagar a conta ali? Exato. Aí vai virar uma Europa, Estados Unidos, que eles Eles mesmos guardam se preparam dinheiro, pra né? isso. Vão perder o imóvel deles. Projetos como o Senhoria, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já estão bem à frente. Hoje no Brasil é um projeto inovador, mas eu acho que é um projeto de futuro, né? Para poder atender essa população. E esse projeto nosso, desse empreendimento, pra você ter uma noção, ele contempla, por exemplo, na área de lazer, vai ser no rooftop. Na área de lazer vai ter salão de jogos, vai ter piscina, vai ter área de contemplação, vai ter academia. Se a gente falasse disso para um idoso de 20 anos atrás, não faria muito sentido, né, Marcos? Não. Essa disponibilidade a de serviço. cultura era outra, na verdade. O idoso de 1980, ele tinha uma cultura patrimonialista, inclusive de... ele mesmo se penalizava. Tá? Então havia ali qualquer um pode olhar e observar isso na sua própria família. Né? Meu avô, ele foi exatamente assim. Ele se penalizou, ele se privou de uma velhice mais confortável para deixar tudo para os filhos. Né? Este novo idoso, agora mesmo, está fazendo uma palestra em Londrina, uma moça começou a rir. Aí eu falei, o que você está rindo? Perguntei na hora, né? Interrompi a palestra, falou, olha, minha avó tem 84 anos, acabou de vender tudo. Sim, não vai deixar herança. Gente, né? É o certo. Lá em casa, uma coisa interessante. Uma coisa muito interessante. A gente tem essa referência desde casa. Meus pais, assim, sempre foram muito claros que não vão deixar herança pra gente. Então, desde pequenos. Então, acho que isso foi... Oi? Já deu recado. Vocês entenderam, né? Isso daí, mas nem é isso. Acho que você incentiva... Meus pais hoje têm eles 60 e 70 anos de idade, principalmente depois da pandemia, mudou muito. E você incentiva, hoje gente. Eles dão valor ali na viagem. Viaja, paga da viagem. Paga uma viagem que for, não tem... Aproveitar isso. Eu acho que isso aí pros filhos também, você incentiva muitos filhos, assim, a empreenderem, a serem mais independentes. Eu acho que foi uma cultura que acabou influenciando muito na nossa vida corporativa também. Você que conhece bastante aí do mercado internacional. Isso que nós estamos vendo, que o Marcos relata no livro, ele analisa com relação ao IBGE, e a gente, por experiência, a gente acaba
quando a gente vai contando A as histórias, janela observacional. a gente vai Certo. identificando. Aham. O Brasil está atrasado nisso. O Pedro falou sobre o senior living, algo que já é comum O nos Estados mundo é a mesma o- coisa. O mundo já experimentou isso para coisa. nos ensinar, Já ou está acontecendo tudo ao mesmo tempo? na Europa, na verdade, já está acontecendo há mais de 15 anos, né? A gente tem vários empreendimentos de senior living na Europa. Mas assim, se a gente for comparar o caso brasileiro do que está acontecendo no mundo, tá, Paulo? Vamos lá. Taxa de natalidade diminuindo no mundo inteiro. Alguns países específicos estão aumentando. A Nigéria é um país que está aumentando. Tem alguns países que estão... A Índia é um país que está aumentando. Mas a taxa de natalidade média no mundo está diminuindo. A população está ficando mais idosa no mundo inteiro, né? Então, assim, vocês podem depois ler alguns livros, né? O Sapiens, muito legal, que fala sobre isso. Tem um outro livro que fala sobre... é de um autor meu muito legal. Depois eu vou lembrar aqui, fala muito da importância do capitalismo, né? Para ter realmente diminuindo o nível de pobreza no mundo, etc. Mas assim, ok. Mas o que eu queria colocar aqui, tá? É uma coisa muito grave. No mundo inteiro, não foi só no Brasil, que o preço dos imóveis subiu proporcionalmente, tá? Mais do que a renda e mais do que o PIB dos países, tá? Então, isso aconteceu no mundo inteiro. Então, o preço de imóveis está caro, tá? Se você for comparar, porque cresceu mais do que a renda e mais do que o PIB, não só no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, etc. Então, isso fez com que o quê? Os apartamentos diminuíssem, né? Então, assim, a gente não... as pessoas estão morando em apartamentos menores porque elas querem. Então, tem um porquê, né? Então, o preço ter crescido mais, isso posterga a compra do imóvel. Então, a pessoa que comprava um imóvel de 300 mil reais há 10 anos atrás, que o apartamento tinha lá 70 metros, não consegue mais comprar esse mesmo imóvel hoje, né? Então... Mas pensa assim, ela é filho único, então tá ali também e fica com os pais. É uma consequência, Tudo vem disso, entendeu? Isso vem disso. Então, as pessoas acabam... então, financiamento imobiliário você posterga, você acaba postergando, consequentemente, a sua família, a constituição da sua família, etc. Né? Então, isso é uma tendência que não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o que aconteceu? Um dos fatores para isso ter acontecido, o preço dos imóveis ter subido mais, até uma coisa que eu coloquei no último podcast. Por quê? Porque ok que crescimento do financiamento imobiliário ajudou, mas crescimento Brasil, China, PIB ajudou muito também, mas oferta de imóveis, todas as prefeituras, não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, a oferta de imóveis ela é menor do que, assim, é um descasamento, né? Porque você tem a demanda e para você conseguir aprovar um projeto, você demora muito para aprovar aquele projeto, né? Então você tem uma discrepância aí na demanda do consumidor porque o mercado vai te entregar daqui 2, 3 anos. Então, assim, 4 anos às vezes, né? Tempo de entrega também. 4 anos sem entregar o imóvel, porque é muita burocracia para você aprovar, né? Então, assim, esse fator foi no mundo inteiro que aconteceu, né? E a outra tendência que eu tinha comentado, que até ia falar, é da volta para os centros urbanos, né? Então, é muito de acordo com o ESG, a parte ambiental em si. As pessoas, a gente já tomou as terras, né, que a gente tinha que tomar, e agora a gente tem que voltar para os grandes centros, né? Então, eu estou vendo uma demanda muito grande, a gente que está atuando na parte com viabilização de retrofit, né, de requalificação. A Bilong é uma empresa de requalificação urbana, né? Essa demanda, não só em São Paulo, mas em outras cidades, a gente requalificar os centros urbanos que estavam muito esquecidos, né? A gente acabou... Cultura do novo, né? Exatamente, você aproveitar espaços que estão ali vazios e requalificá-los, né? Então, acho que é uma tendência que na Europa também aconteceu há 15 anos atrás, né? Mas que está vindo para o Brasil agora e para esses países mais novos, né? No novo mundo, né? Há menos tempo também. Você falou aí sobre a questão do tempo, né? Para se liberar um projeto. Perguntar para o Marcos aqui, porque a gente acabou de receber os dados do Censo 2022. Você estuda aí diariamente. Aquilo que acontece no mercado imobiliário, normalmente a gente decide numa mesa agora, mas vai estar no mercado daqui 3, 5, 6 anos. Sim. O construtor brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele está conectado com esses dados aqui? Como é que você avalia o conhecimento de quem atua nesse segmento? Olha, não está. Aí que tá, né? Eles estão vendo no dia a dia, no cotidiano, em suas próprias famílias, os novos comportamentos. Mas muitas vezes
não há correlação com o dado, né? Então, ele sabe que a neta está com... uma aluna minha que passou por mim em alguma escola e está com 12 pets em casa. Mas ele não entendeu que isso é um comportamento da maioria das netas no Brasil e que ele vai precisar atender no empreendimento os pets, né? Então, não há esse preparo. A gente trabalha muito, vários profissionais, a Amanda também faz isso, né, de distribuir conteúdo, interpretar os dados para que isso chegue, né, aos níveis gerenciais e diretivos das incorporadoras. Já chegou, mas muitas vezes a incorporação ela é predominantemente, tá, dirigida por pessoas com acima dos 50, 60 anos. Tá? Que não tinha essa mudança. Então, eles têm... Às vezes não tem um sucessor. Não, isso, e tinha uma super demanda na década de 80, entendeu? Todo mundo estava amontoado dentro de casa, vários núcleos familiares, vários irmãos que casaram, tiveram seus filhos, as esposas, e aí a hora que veio a possibilidade de adquirir os imóveis com o sistema financeiro, né? A demanda explodiu, então assim, qualquer produto estava tudo certo. E esse público, a gente tem algum indício de que podemos ter muita gente hoje tomando decisão errada e que vai comprometer o mercado no futuro por estar entregando produtos não adequados para o mercado? Sim, por exemplo, vou te dar Comercial, né, uma Marcos? coisa muito interessante. Comercial, um monte de gente entregando prédio comercial agora e não tá conseguindo ocupar, Sim. né? Aí É o um preço exemplo. cai, naturalmente. O preço cai, exato. Vou te dar um exemplo interessante. O 3/4 com uma suíte. Um produto clássico, né? De uma família tradicional, casal e 2 filhos, certo? Cada filho no seu quarto e uma suíte para o casal, certo? Muito interessante, clássico, um clássico dos anos 90, 2000, 2010, tudo certo. Sessão da tarde dos E imóveis, né? sessão da tarde dos imóveis. Agora, né, eu tenho, por exemplo, um stand montado em Jundiaí, de uma incorporadora, que você entra no 3/4 com suíte de 94 metros quadrados. Primeira sensação que você tem é que você está num apartamento de 200 metros quadrados. Uau. Porque os 2 quartos sumiram. Só tem a suíte. Uhum. É uma super suíte master, bacana. Todo o resto virou uma área de convívio para receber os amigos. Exato. Eles têm 50 a mais, não tem mais filhos em casa, Exato. não tem nem quarto para receber, nem volta para cá, entendeu? Exato. Não tem mais chance de voltar. E aquele espaço tem um cesto gigante ali, muito bacana e confortável, para um Golden Retriever, tá? Então esse é um novo arranjo, né? O 2 suítes, que todo mundo acreditava que não era um produto meio, né, estranho, mas agora com o filho que fica em casa até os 40 anos, Ou o pai que entendeu? volta. Faz É. sentido, né? Então, ou o pai ou a mãe, né? Ou alguém ficou viúvo, precisa estar perto ali, tem uma suíte adicional. E temos também as mães e filhas que postam nas redes sociais, por exemplo, os vídeos para você saber quem é quem. Porque elas são tão jovens, né, que você tem que colocar na legenda. Minha Mãe mãe é e assim, filha. né? Você pode usar eu como referência. Eu, por exemplo, comprei meu apartamento. Meu apartamento tinha 3 suítes. Eu transformei simplesmente uma suíte. Tá vendo? Aumentei a sala e deixei só 2 suítes no apartamento. Foi isso que aconteceu comigo. Justamente porque eu tenho meu companheiro, por exemplo, e quando alguém vier até nós, eu tenho dois cachorrinhos também, 2 cachorrinhos. Quando alguém vir na minha casa, por exemplo, visita minha cunhada ou minha sogra, quem quer que seja, eu vou ter um quarto adequado para eles poderem ficar, mas não tem necessidade. Então, olha só, como que nós vamos atender em pleno século XXI, tá? Com 56 gêneros catalogados por Harvard, né? Com apenas 16 plantas, tá? Tipos, né? Tipos. Para a gente encerrar aqui, no livro, você tem um capítulo que cria uma personagem, Sim, né? E que é um exercício de futurologia. sim. Acho que queria encerrar aqui a nossa conversa para você. Você fez um exercício com ela até um determinado momento. A gente queria brincar com você aqui. Vamos além agora. Aham. Como será o imóvel, se a gente está seguindo esses gráficos, continuarem nessas direções que eles estão indo, como será o imóvel que estará atual daqui a 30 anos? Daqui a 30 anos, muito bem. O imóvel que estará atual daqui a 30 anos é um imóvel que não tem parede. Não tem paredes, tá? Paredes é só quarto e banheiro. O resto desaparece.
ele é todo integrado. Por quê? Porque é pouca gente dentro de casa. Com muitas paredes, você não capta sorrisos, você não capta momentos de dificuldade e tristeza de um filho, de uma filha, de um parceiro, de uma parceira. Então, a primeira coisa, item de primeira necessidade, tirem as paredes, né? Porque as paredes impedem que poucas pessoas se encontrem dentro de sua própria casa, né? Então, ele não tem paredes. Segundo, ele é um mundo, ele tem todas as necessidades daquele grupo que está ali, naquele empreendimento, muito próximo, né? As pessoas querem uma vida muito prática e cômoda, tudo à mão. Então, está tudo dentro do empreendimento, né? O nome do livro é Meu Imóvel é o Mundo. Ele nunca foi tão assertivo, né? Porque hoje, com 8 bilhões, a gente acha que a gente só tem 2 vizinhos, gente. Você mora num condomínio de apartamento, você pensa assim, só tem o vizinho de cima e o vizinho de baixo. E mora num bairro de casas ou num condomínio de casas, acha que só tem o vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Isso está errado. Nós temos 8 bilhões de vizinhos. E nasceu em 1970, tinha 3 bilhões e 500 milhões de vizinhos. Então você podia dar partida do seu carro 10 segundos depois que o semáforo abriu, que ninguém ia te buzinar. Hoje, com 8 bilhões de vizinhos, né, e pouco espaço para se expandir, nós temos aí uma sociedade, um mundo muito mais nervoso, né? Muito mais agitado, muito mais ansioso. Então, meio segundo já é o suficiente para você levar uma buzinada na hora do semáforo vermelho. E não é uma buzina do tipo, pam, pam, vamos andar. Não, é pá, por causa de meio segundo. Então, as pessoas estão preferindo ficar em casa, né? Então, aquele lugar, ele é muito especial. Ele tem tudo que as pessoas precisam e elas vão se deslocar o mínimo possível. Uma outra coisa importante também e fundamental é que os imóveis do futuro, desses próximos 30 anos, vão atender todas as pessoas que estarão nessa grande morada até 2100. Nossa população vai começar a encolher em todo o planeta, né? O Brasil entra no decréscimo populacional em 2047, 2048, 2049. Alguns estados vão até 2060, 66, o Centro-Oeste, Santa Catarina está previsto para 2060. Mas o planeta inteiro, em 2059, entre 2059 e 2064, começa a ter uma população menor. Então, chegaremos aos 9 bilhões em 2050 e provavelmente estacionaremos ali em 8 bilhões e 600 milhões de pessoas em 2100. Então, para a gente ter ideia do que é isso, o século XX entregou 4 bilhões e 400 milhões de pessoas para a gente. E saldo positivo. Começou com 1 bilhão e 600, terminou com 6 bilhões. Esse século, ele pretende fechar aí com 2 bilhões e 600. É metade. Então, todos os imóveis que existem hoje são suficientes para abrigar, né, todas as pessoas que estarão aqui até 2100. Mas muitos imóveis antigos estão ficando para trás. Exato. A conta o censo aponta, 11 milhões e 700 mil imóveis no Brasil estão vazios. Exato. Isso é 20% dos imóveis no Brasil estão vazios, que o censo colocou. E aí é uma coisa... Se eles estão vazios e a gente aumentou em 34%, Exato. O dado que a Amanda falou está extremamente correto, Exato. Né? Nós aumentamos em 23 milhões de domicílios com apenas 6,5% de crescimento, porque foram 12 anos. Porque se fossem 10 anos, seria 5. São imóveis que não são atualizados, entendeu? Então, eles ficam para trás. Exato. Imóvel de... Ontem mesmo, estava em Jundiaí fazendo uma palestra, a redatora do jornal, ela falou, olha, o imóvel de mamãe, nós estamos tentando vender, ela está com 80 anos, enorme, é muito espaço, não tem mais como cuidar. Não consegue vender. Entendeu? Por quê? Porque o novo, pode até custar mais, mas entrega muito mais soluções. E tem um detalhe, é mais prático, mais econômico, para manutenção. E um detalhe super importante, por incrível que pareça, o condomínio é mais barato. Marcos Araújo, muito obrigado pela sua presença aqui. A todos que nos acompanham, então, a sugestão, 6ª edição, Meu Imóvel, Meu Mundo, Marcos Araújo. Eu tô com o livro do Marcos aqui, olha, que ele me deu, e eu quero que ele assina, que é o Mentes Felizes, Mentes Saudáveis, Lares Felizes. E eu adorei o livro, então eu quero que você assine, por favor. Tá? Bom. E esse aqui, é importante destacar que ele vem honrosamente aí com o prefácio de Pedro Paulo, tá? E sabe o que é o mais legal? O outro foi do Ale Laffer, né? Sim, o da edição 5, que é um cara que influenciou muito eu e o PP na nossa vida empreendedora.
Com certeza, assim, o Paulo, o Marcos, Amanda, privilégio estar com você aqui hoje, o Marcos. Satisfação, né, ter você hoje como amigo, como incentivador, como professor que nos ensina muito hoje. Quanta informação boa que nós tivemos aqui. E eu acho assim, a gente tem uma trajetória, um trabalho, né, um sonho a ser realizado. E eu acho que tudo que a gente faz, né, com boas pessoas, pessoas que a gente tem de referência, como você, para mim, a Amanda também, o Paulo, cada um ensina um pouco aqui para nós. E quando a gente acredita no que a gente faz, com amor, com propósito na vida, né, e com equipe qualificada, que a gente possa realizar o trabalho da forma correta, eu acho que a gente é, assim, capaz de alcançar nosso objetivo. Chega lá, né? Agradeço aí. Imagina. E sucesso para você, tá bom? E a Grace, tá? Que é a nossa personagem aqui do futuro, ela utiliza os metros cúbicos, tá? Em 3.094 metros quadrados, gente, é um negócio muito antigo, tá? Nós estamos aqui utilizando os metros quadrados há 350 mil anos, entendeu? Então, lá no futuro da Grace, ela utiliza os metros cúbicos, já não há tanto espaço para habitar. E quem sabe daqui na 7ª edição a Grace está mudando para Uberlândia, né? Quem sabe o interior está bombando. Muito obrigado, Marcos, Amanda. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos. E você que nos acompanha sempre no IncoCast, a gente fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube, que você terá outros episódios também com temas muito interessantes. A gente volta em breve.